Que bom ter vocês aqui. Nós combinamos que começaríamos esse webinar às 16h30. As pessoas vão chegando aos poucos, né? Mas nós vamos iniciar aí no horário para que nós possamos cumprir aí com o que nós nos propomos e que vocês também possam aproveitar o melhor aí daquilo que nós temos para dividir com vocês, daquilo que nós queremos compartilhar nesse momento sobre esse assunto, né, que está tão em alta nesse momento, que é a liderança remota. Hoje estaremos aqui representando a Open, eu, Robson Crestani, que sou Regional Manager da Open em alguns estados do Brasil, e Guilherme Piazeta, que é um dos nossos mentores de liderança, que também atua aí nos nossos programas de desenvolvimento, de cultura organizacional a nível Brasil. Guilherme, seu áudio está desligado. Vamos lá. Agora deu? Agora deu, tudo em ordem. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live aí. Nós pretendemos aí ficar em torno de 1 hora no nosso bate-papo. E eu e o Robson aí, a gente separou aí essa live basicamente em 5 partes, tá? Então, numa fase introdutória agora, a gente quer falar um pouquinho da visão de mercado. Eu quero trazer uma pesquisa para vocês aí, da Kantar, uma pesquisa que saiu agora no dia 27, sobre como estão as relações de consumo, como o consumidor está se comportando nessas 2 últimas semanas. E é interessante porque antes de a gente observar qual vai ser o novo modelo de negócio de liderança, a gente precisa observar como que o consumidor está se comportando em relação a isso, né? Vamos falar um pouco das dores que a gente tem percebido nos líderes nessas últimas semanas. Vamos trazer algumas sugestões de ações para que a gente possa suprir essas dores. Vamos trabalhar também algumas ferramentas práticas de liderança remota, tanto de gestão de indicadores, como de gestão comportamental. E no final, para quem ficar até o final aí, a gente vai disponibilizar um acesso para uma plataforma online com cursos que a gente tem aí de desenvolvimento pessoal e de liderança. Beleza? Show de bola. Essa live é para quem, né, pessoal? Para quem que a gente decidiu gravar esse webinar? Nós estamos aqui, eu e Guilherme, reunimos as nossas experiências como colegas de equipe, reunimos também toda a bagagem que nós temos aí ao longo da nossa jornada, né? Pudemos aprender muitas coisas com os líderes, com os profissionais que nós capacitamos e parcerizamos de alguma forma, e a gente decidiu fazer esse webinar aqui no Google Meet porque o grupo de pessoas que se inscreveu é um grupo muito seleto, né? São pessoas aí de diversas instituições, diversos segmentos do mercado, e essa live é para você, né? Para você que é líder, para você que é gestor, para você que é profissional e está meio confuso nesse momento, para você que foi obrigado a implementar o home office mesmo sem querer. Então essa live é para que nós possamos contribuir aí com vocês de alguma forma, mas mais do que isso, né? Para também ouvir as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar aqui no chat ao lado, perguntas, para que a gente possa ir respondendo isso, essas curiosidades, as curiosidades de vocês no decorrer dessa conversa. E o primeiro passo aí da nossa conversa é falar um pouquinho sobre o que nós temos percebido dentro do contexto de liderança profissional nesse momento, né? Porque todos nós, inegavelmente, fomos pegos de surpresa por esse movimento, né? Por essa onda, como vem sendo chamado, o Covid-19. Todos nós fomos expostos a isso e todos nós ainda estamos passando por essa fase de negação, né? A maioria das pessoas ainda está nessa fase tentando entender o que de fato está acontecendo. A mídia tem exposto vários cenários, a mídia tem contribuído com diversas informações no decorrer aí desses dias, dessas semanas, mas tudo isso ainda é muito novo e quem está vivendo o contexto de liderança, quem está vivenciando o home office, né, trabalhando remotamente, ainda está tentando encontrar algumas respostas, né? E nós queremos decifrar essas respostas no decorrer dessa conversa. E a gente quer fazer isso da melhor maneira possível. Eu ouvi alguns especialistas, a gente estudou bastante para poder contribuir com vocês de verdade, para poder trazer soluções efetivas.
E uma das coisas que eu vi que me chamou muita atenção nesse momento é que aquela famosa frase do Mike Tyson nunca fez tanto sentido como agora, né? Mike Tyson, em determinado momento, ele disse que todo mundo tem um plano até que leve o primeiro soco na cara, e o Covid-19 foi mais ou menos isso, né? Todo mundo foi pego de surpresa, levou esse soco, esse baque, né, de repente, e está tendo que aprender a lidar com isso. E nós estamos aqui para falar sobre isso, né? A gente tem rodado alguns estados do Brasil, assim, agora menos, né, em virtude do home office e do isolamento, mas nessa primeira rodada que nós fizemos, nós pudemos perceber que existe uma série de dores e dificuldades similares em diversos segmentos e em diversos tamanhos de empresas. Então eu acredito que dentro desse contexto, dentro do que nós percebemos nessa situação, nós podemos agregar muito valor aí para vocês e vocês eliminar as dúvidas durante a nossa caminhada. Bacana. Vamos lá, então. Vou começar aqui, tá, Robson, com as minhas percepções. Embora o trabalho esteja sendo mais remoto nesse momento, né, as pessoas estão evitando trabalhar, estão mais de home office, as coisas não pararam, né? Então, principalmente a gente que trabalha com consultoria de liderança, consultoria estratégica, as empresas estão precisando mais do que nunca nesse momento, né? Porque realmente muitos líderes estão se sentindo perdidos. Então, a gente tem diariamente estar em contato aí com os líderes, e o que a gente mais tem ouvido de dor dos líderes nesse momento é principalmente que muitos estão perdidos, realmente não sabem para onde ir, não sabem como trabalhar de forma remota, estão se sentindo estressados, né? Vamos lembrar que o estresse é um excesso de presente, a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Então, eles estão se sentindo muito mais estressados do que ansiosos, na verdade, né? Como lidar com o presente? A produtividade naturalmente caiu, então essa é uma grande dúvida que os líderes têm nesse momento. Como ser produtivo de forma remota e ainda passando por uma crise dessa intensidade, né? Como que eu faço para acompanhar de longe a produtividade das pessoas? Essa é uma grande dúvida que esses líderes têm também. Como é que eu vou alocar o meu time nesse momento? Será que eu dou férias? Será que eu diminuo as horas de trabalho? Será que eu trabalho com um sistema mais de back-office, né, já que a demanda ela tende a diminuir nesse momento? Por que eu falo tende a diminuir? Que eu já vou mostrar para vocês na pesquisa ali que alguns mercados estão em ascensão nesse momento, tá? Então, assim, não é tudo que está caindo em termos de resultados. E a gente tem que entender que toda mudança, ela traz ganhos e perdas. E quanto antes eu consigo enxergar o que eu posso ter de ganho e o que eu tenho de perda, eu consigo potencializar os meus ganhos e eu consigo minimizar essas minhas perdas. Só que eu preciso identificar elas antes, né? Os líderes têm reclamado de falta de estrutura, que às vezes o pessoal está trabalhando de home office e não tem uma estrutura adequada para gerar produtividade em casa, né? E, gente, às vezes são questões simples, como a internet. Tem pessoas aí que realmente têm uma internet mais limitada, têm uma condição em casa mais limitada e não estão conseguindo acompanhar a mesma produtividade que tinha dentro do escritório, né? Principalmente a questão emocional, controle de estados emocionais, os líderes têm dificuldade de lidar com o seu próprio controle e também com o emocional dos liderados. E nesse momento eu tenho ouvido frases dos líderes do tipo assim, olha, eu não consigo entender, o pessoal está de home office, mas acha que está de férias, né? E nesse momento, como o líder, ele não está emocionalmente equilibrado também, o que acontece? Ele começa a cobrar ações dos liderados que eles não estão preparados para responder, né? E aí, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando a produtividade e os outros pontos que a gente comentou. Vamos falar um pouquinho, eu vou compartilhar a tela aqui. Guilherme, se você me permite ali, enquanto você está compartilhando a tela, algo que tem chamado muita atenção dentro das organizações, no contexto da liderança especificamente, é que os líderes tendem, em momentos como esse, né, em momentos de incerteza e de insegurança, descontinuar projetos. Lógico que uma das maiores preocupações nesse momento é a preocupação orçamentária, né? Diversas organizações têm sentido esse impacto, mas a descontinuidade ela é
é um tiro no pé, vamos dizer assim, do próprio líder, porque eu costumo dizer que existem 3 elementos que essencialmente um líder precisa gerenciar no seu processo de liderança, dentro do momento como esse, né? Momento onde as pessoas já estão chamando de crise, esses elementos não deixam de existir, muito pelo contrário, eles precisam ser reinventados, né? O primeiro elemento aí que os líderes precisam ter atenção plena nesse momento é a questão de gerenciar o negócio efetivamente, gerenciar o processo, aquilo que de fato acontece no dia a dia, para que aquilo que eu me proponho a fazer como líder, como empresa, para os meus clientes, de fato seja entregue. Se eu deixo o negócio de lado, se eu despriorizo as minhas ações, ou descontinuo essas ações, a tendência é que eu comece a surfar nos efeitos negativos que essa parada geral ocasionou nesse momento. O segundo elemento, eu falo muito sobre isso, é a cultura organizacional. Por quê? A cultura organizacional, todos os teóricos e as grandes empresas também defendem essa tese, e é o que a Open defende hoje. A cultura ela é representada pela maneira como as coisas são feitas. Então, a maneira como a mensagem é repassada, como a comunicação, como as pessoas se adaptam, a maneira como a empresa disponibiliza acesso a ferramentas, a estrutura para que as pessoas possam trabalhar, a mensagem positiva, mensagem de estratégia, de estamos caminhando, estamos prosseguindo, estamos indo em frente, estamos encontrando outras alternativas, tudo isso reflete a maneira como as pessoas, como as coisas são feitas, consequentemente as pessoas, que é o terceiro elemento. Porque tanto o negócio, né, o processo do negócio, quanto a cultura organizacional ou a maneira como as coisas são feitas por pessoas. E se as pessoas não são assessoradas nesse momento, a tendência é que eu tenha um grande problema para poder manter a minha liderança estabilizada. Hoje nós temos aí a China, que sente que 90% a maior preocupação da China, melhor dizendo, é o fator psicológico das pessoas nesse momento. Metade das empresas brasileiras acreditam que o fator psicológico vai afetar drasticamente o processo de desenvolvimento das atividades no decorrer dessas ações. Então, entender esses dados, entender como que o cenário está funcionando agora e tentar centrar ou concentrar em você como líder estratégias para vencer esse cenário, sustentar, né, o presente para poder surfar nas ondas positivas que essa crise, né, eventualmente vai gerar assim que ela passar, é o que nós precisamos fazer agora, considerando esses 3 elementos. Alguns dos especialistas aí, especialistas de verdade, né, pessoas que de fato estão acompanhando isso e entendem muito bem o mercado, dizem que nós teremos aí aproximadamente mais 100 dias pela frente para poder viver esse momento, né? Então, por mais que esse dia seja diminuído, né, ele caia para 50, 60 dias, o hábito das pessoas vai demorar para voltar ao normal. Por um lado, isso é bom, por outro lado, isso tende a ser negativo, né? Porque as pessoas ficarão com medo de se reunir em grandes grupos, elas evitarão reuniões presenciais o máximo que elas puderem, porque o vírus fica por aqui, né? Ele não vai embora do nada, né? Ele é uma gripe, e para quem não sabe, o coronavírus já nasceu, ele já existiu no mundo em 2000, nos anos 2000, lá no início. Chegou a matar 8 mil pessoas no mundo, entre China e Canadá, ali, entre a Ásia, né, e o Canadá, mas, coincidência ou não, eu assisto uma série no Netflix chamada Explicando, né, e um dos episódios dessa série fala sobre pandemias. Quem comenta esse episódio é o Bill Gates, e o Bill Gates fala justamente isso, né, lá nos anos 2000, quando o coronavírus surgiu, na sua primeira versão, segunda versão, ele surgiu, fez uma devastação na saúde das pessoas e foi embora, e ninguém sabe como que ele sumiu. E uma das perguntas que o Bill Gates faz, curiosamente, no final da série quando é que o coronavírus vai voltar? E ele acabou aparecendo em 2019, e nós como líderes precisamos entender que isso aconteceu, não tem como voltar atrás, mas nós precisamos continuar em frente, gerenciando esses 3 elementos, para que as coisas não parem, para que as oportunidades possam ser aproveitadas, porque como toda crise tem o seu pico de negatividade, ela tem o seu pico ali de oportunidades que surgirão no decorrer do ano. Guilherme? Bacana. Então, eu deixei a tela aí para vocês já darem uma olhada, que os números, eles começam a nos orientar de como há uma previsão aí do comportamento do consumidor nas próximas semanas, pelo menos.
que a gente não sabe se vão ser 8, 10, 12, 20 semanas, né? Então, há setores em ascensão e há setores em descensão, né? Por exemplo, supermercados, drogarias, olha, tiveram um aumento aí de 20% a 15%, né? Enquanto que, por exemplo, setores de vestuário e turismo tiveram ali entre 70% e 90%. Então, se você tem um negócio que está ligado justamente com esses setores aí, mais na parte de varejo, né, principalmente, já é bom ir se preparando para números desses níveis aí, tá? Então, por exemplo, vestuário, a tendência é que caia 90% do teu faturamento. O quanto de despesa isso vai manter, né? Eu vi até uma brincadeira ali no Instagram esses dias, né? O pessoal fazendo uma analogia com o coronavírus, assim, colocando um post dizendo assim, olha, relatório do dia, né? Boletos que não serão pagos. Então, previsto tais, confirmados tais. Porque esses números, eles vão nos dizendo aonde que eu vou ter que começar a economizar e aonde que eu vou começar a atacar para que eu possa sair dessa situação, tá? Então, essa é uma pesquisa relevante, baseada em máquinas de cartão de crédito, principalmente a Elo, estava direcionando essa pesquisa, no débito. Por quê? O débito é o comportamento do consumidor atual. Então, é a reflexão que a gente tem mais precisa nesse momento dessas 2 últimas semanas, tá? Então, quem está no setor de supermercados, drogarias e farmácias, é o tempo de ascensão, é o tempo de investir, que vai precisar, e quem está nos outros setores, a gente vai ter que encontrar estratégias para contornar tudo isso e aproveitar as oportunidades aí, tá? Tem uma outra pesquisa aqui, gente, que é da Kantar. A Kantar é uma das maiores empresas de estudo de mercado, pesquisa de mercado para comportamento humano da América Latina, tá? Então, essa é uma pesquisa agora bem recente, do dia 27, semana passada, analisando o comportamento do consumidor nas 2 próximas semanas, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, o que está em cinza, os economistas ainda continuam prevendo um crescimento de 2,5% para 2021, mas os números das últimas semanas aqui, eles vêm baixando, tá, em termos de crescimento da economia. Então, esse é um dado relevante. Como é que a gente vai lidar com esses números? Outros dados relevantes que a gente tem nessa pesquisa. Depois o Robson pode disponibilizar elas para a pesquisa para vocês aí também, tá? Mas assim, em quais setores as pessoas estão deixando de interagir? Então, por exemplo, 78% já não vai em bancos, supermercados, 71% deixou de ir a shopping, 68% a restaurantes, 23% só declararam que estão trabalhando de casa. Então, tem que ver como que esse pessoal está se comportando nesse sentido. Tem algumas questões aqui que eu achei relevantes, mas um pouco engraçadas também, tá? Eu já vou passar ali para frente. Mas olha esse gráfico aqui, ó. Tanto na América Latina como em outros lugares do mundo, que adotaram restrições de circulação, o aumento do consumo de vídeo se repetiu. Então, se a tua empresa, você como líder, não está acostumado a fazer interações com vídeos, seja com a tua liderança, seja vídeos remotos, em tempo real ou gravados, isso vai começar a ser uma tendência maior a partir de agora, tá? Então, nesse repetir em todos os países, não só da América do Sul, eu preciso começar a me atentar mais em relação a isso. Aqui, ó, investimento público e privado, vou passar essa parte, aqui eu já falei um pouquinho naquele outro gráfico. Quais são as atitudes esperadas das marcas nesse momento? Tá? E se você é líder, você tem que prezar pela marca da tua empresa. Tá? Então, olha, 25% esperam que a empresa ela seja um diferencial na hora de padronizar a mudança. Tá? Ser prático e realista ajudar os consumidores no seu dia a dia, 21%. Então, as pessoas estão esperando que cada vez mais as pessoas tenham atitude agora de consultor, de professor, de orientação, do que de vendedor em si. A gente tem que começar a pensar nisso também. O Brasil é o segundo país em que as pessoas estão mais preocupadas com a pandemia. Eu até estava comentando isso com o Robson, a gente estava debatendo sobre isso, que é interessante que a gente observa aqui, ó, os países mais desenvolvidos, que em tese já estão acostumados a trabalhar
com liderança remota, com tecnologia, com marketing digital, eles se mostram menos preocupados. Okay? E por que a China está em primeiro? Porque a China foi o epicentro da pandemia. Então, a tendência é que esses países agora eles comecem a vir um pouquinho mais para cá. Como o Brasil estava um pouco menos preparado em relação a essas mudanças, isso gera uma preocupação maior para a população. Tá? Aqui é engraçado, quer ver? Tinha um outro dado aqui, de consumo também, assim, principalmente na parte de higiene feminina. Por exemplo, diminuiu bastante, as mulheres estão mais em casa, usam menos maquiagem, né, e tudo mais, mas teve um dado aqui que eu achei interessante, às vezes a gente não para pensar, mas olha, o desodorante, por exemplo, aqui, ó, foi o quinto item que as pessoas mais deixaram de consumir. Engraçado, né? As pessoas estão mais em casa, então elas entendem que elas não precisam ficar cheirosas, né? E aí tem que aguentar, quem convive junto ali, vamos economizar no desodorante, vamos economizar no perfume, e começa a afetar esses mercados também, né? E a pesquisa, ela deixa 3 perguntas para a gente refletir de como será o comportamento nessas próximas semanas, né? Então, como os consumidores se comportarão, como a doença se comportará e como as instituições se comportarão. E as instituições, elas vão ter que se atentar primeiro a esse comportamento do consumidor, beleza? Então, esses são dados que a gente vem observando nos últimos dias, e quanto mais números a gente tiver nesse momento, mais fácil fica de tomar uma decisão assertiva e não uma decisão por tentativa e erro. Robson. Legal. Gente, qual que foi a nossa chamada no vídeo, né, para poder fazer isso? Hoje, a Open é uma empresa que trabalha com educação e estratégia corporativa. Ela está no mercado há 4 anos e no decorrer dessa jornada, ela já desenvolveu mais de 17 mil pessoas. Entre essas pessoas, a maioria absoluta, líderes e empreendedores. O que nós decidimos fazer? Compilar algumas informações, algumas estratégias, algumas boas práticas que nós vivenciamos e aprendemos no decorrer dessa jornada e que, nesse momento, são muito úteis para que você, que é líder, que é empreendedor e que é profissional, possa utilizar para sustentar esse momento, para passar por esse momento com mais leveza, né, com mais fluidez. Uma das coisas que, inevitavelmente, nós teríamos que fazer, até para não sermos negligentes, é verificar o quanto essas práticas que nós mapeamos estão conectadas às práticas que estão sendo desenvolvidas no mundo. E para isso a gente buscou alguns reports, né, de algumas das principais consultorias aí do mundo. A que eu mais me apeguei foi a da Deloitte, porque a Deloitte ela foi bem sustentável no lado da liderança, ela buscou muito entender esse cenário no contexto de liderança para saber o quanto era compatível aquilo que nós mapeamos. E a gente acabou tendo uma surpresa bastante positiva, que quase que 85% das coisas que nós mapeamos no decorrer da nossa jornada são práticas que estão sendo utilizadas aí ao redor do mundo. E como o Guilherme mesmo trouxe ali na informação do gráfico, né, o Brasil é um país menos preparado. E olha que interessante, a McKinsey, que é uma empresa de consultoria também a nível mundial, há aproximadamente 5 anos ela vem batendo na tecla do futuro do trabalho. E uma das ações, né, uma das habilidades que a McKinsey ela sempre sugere nos reportes dela é que o trabalho remoto vai ser cada vez mais presente nas organizações. O que aconteceu no mundo? A maioria das empresas, né, e das pessoas passaram a adotar esse trabalho em home office gradualmente. Até um fato curioso, um colega meu trabalha aqui, né, ele mora aqui em Curitiba, no Paraná, mas ele trabalha para uma empresa na Europa, né, e quando veio esse problema do Covid-19, o dólar disparou lá para cima, né, e o real acabou baixando em relação a isso, só que ele, como trabalha para uma empresa na Europa, ganha em dólar. Então, ele ganhava R$4.000 ali, aproximadamente, fazendo o trabalho dele, ao dólar a R$4. Quando o dólar atingiu 5,50, 5,20, ele aumentou lá aproximadamente 15%, 25% do salário dele. Então, a nível mundial, as empresas já estavam preparadas para isso, mesmo que não soubessem dessa crise, mas o Brasil ainda não, as cooperativas não, as organizações do terceiro setor,
as organizações públicas, as privadas, todas elas ainda teimavam em bater na tecla do trabalho presencial, acreditando que a produtividade está relacionada à pessoa estar presente, né? E não necessariamente, e uma série de pesquisas mostram isso, né? Mas qual que é o ponto principal aí das nossas dicas, das nossas ferramentas e desse mapeamento que nós fizemos? O primeiro ponto é que todas as ações, inevitavelmente, estão centradas no ser humano. As empresas, elas estão olhando em como que eu posso facilitar a vida do meu empregado, do meu colaborador, do meu parceiro, para que ele possa entregar ou continuar entregando pelo menos próximo do potencial máximo que ele tem para entregar nas atividades que ele faz. E esse é um papel do líder também, porque o líder, quando você não tem uma equipe, você precisa olhar para o lado do cliente e dos seus parceiros. Quando você tem uma equipe, você precisa olhar para o contexto dessa equipe e entender como é que essa equipe está se comportando e quais são as dificuldades que ela está tendo para se adaptar a esse novo modelo. O que a gente entende nesse contexto de olhar para o ser humano, né? Centrar o olhar nas pessoas. A gente tem 2 missões como líder a partir de agora. A primeira delas é sustentar o momento presente, porque se eu não sustento o momento presente, eu não tenho um futuro para contar, né? Eu vou precisar me reinventar lá na frente. Mas o sustentar o momento presente é garantir que as coisas continuem funcionando e criar alternativas, ser flexível ao máximo para poder fazer as coisas acontecerem. E o segundo ponto é prosperar no futuro. Para isso, eu achei muito interessante compartilhar com vocês um report da Deloitte que fala o seguinte: existem 3 alavancas para que qualquer pessoa, para que qualquer empresa, para que qualquer organização no Brasil ou no mundo possa, de fato, vencer, sustentar esse momento ou prosperar no futuro. O primeiro elemento ali que a Deloitte trouxe é o work, né, que é o trabalho. O segundo é o workforce, né, que é a força de trabalho. E o terceiro é o workplace, que é o local de trabalho. Então, basicamente, a gente poderia resumir em o que eu faço, quem faz e onde eu faço. E por que são 3 alavancas para sair desse momento caótico e prosperar no futuro? Primeiro, porque eu, como líder, preciso pensar de maneira muito atenciosa e de maneira muito crítica em como eu estou fazendo as coisas, né? A maneira como as coisas estão sendo feitas, a maneira como o processo é desenhado, porque numa situação como essa, onde todo mundo foi pego de surpresa, se eu não tenho um processo bem desenhado, um processo fácil de se adaptar dentro desse contexto, eu acabo sofrendo um impacto drasticamente ruim, tanto economicamente como socialmente. O segundo ponto é no quem, né? Uma das alavancas é entender que eu preciso cada vez mais ter pessoas com talentos únicos, talentos específicos para trabalhar comigo, para poder fazer as coisas acontecerem, porque enquanto eu não tenho essas pessoas, eu acabo ficando refém do meu processo e nem sempre o processo automatizado é a melhor saída para tudo. As pessoas, elas gostam de se relacionar com pessoas, pessoas gostam de pessoas, né? Elas querem estar com pessoas, se sentem mais confiantes, mais seguras. Então nós precisamos entender aí quem são os elementos, quem são as pessoas ou as competências e habilidades que eu preciso ter perto de mim nesse momento para poder se reinventar. E o terceiro ponto que a Deloitte soltou foi o onde, né? E o onde foi algo bastante curioso, porque tem muita gente falando aí, porque agora a gente está vivendo a era das lives, né? Foi até por isso que a gente decidiu, junto com o Guilherme, junto com a equipe aqui, fazendo um horário específico, né? 16h30, que é um horário ainda de trabalho, teoricamente, horário comercial, né? E também fugir das redes sociais, porque tá todo mundo na rede social, então é uma briga de lives ali, e nem sempre os assuntos são tão relevantes assim. Então a gente trouxe essa live aqui para o Google Sheets, né? Justamente para poder explorar melhor todo esse contexto. E a Deloitte, ela falou o seguinte: imagina-se no mundo inteiro que as empresas agora vão fazer a transformação digital acontecer. Todas elas vão virar remotas, 90% dos funcionários vão ser remotos, e isso vai ser uma onda agora que vai tomar conta de todas as empresas. E a Deloitte diz que não, né? Que as empresas que tiveram mais sucesso ao passar por crises similares ao do Covid-19, elas adotaram o sistema híbrido, ou seja, eu não tenho o meu profissional 100% remoto, mas eu também não tenho ele 100% presente. Eu consigo navegar ou transitar entre esses dois ambientes
de maneira que ele seja o mais produtivo possível para que ele entregue, né, os resultados dele. Então a empresa parou de olhar para as horas e passou a olhar para os resultados que esse funcionário gera, que ele entrega para a organização. E essas 3 alavancas, inevitavelmente elas precisam ser pensadas pela liderança, mas são alavancas que não podem ser implementadas de uma vez só. Nenhuma empresa, independente do tamanho, ela consegue focar nesses 3 elementos, nesses 3 pilares aí para prosperar no futuro e para sustentar essa crise de uma vez só. Ela precisa começar por um. E qual é a nossa sugestão? Que você comece pelo elemento que você se sente mais ameaçado. Você se sente mais ameaçado pela atividade que você entrega, ou pela maneira como você entrega essa atividade, pela maneira como você realiza esse trabalho. Você se sente mais ameaçado pelas pessoas que estão ao seu redor, pela capacidade que elas têm de se adaptar, de se flexibilizar, de fato ter o envolvimento necessário para fugir desse momento, ou você se sente mais ameaçado com a prática? Um exemplo que a gente pode citar ali, até dentro do nosso contexto, a Open ela faz muito ações presenciais. No momento como esse, assim como todas as organizações, a Open também foi drasticamente afetada por isso, né? Porque se eu não posso estar presencialmente realizando uma mentoria, um treinamento, um programa... O teu áudio cortou, Robson. Opa, já liberei aqui, desculpa, pessoal. Então, a Open também foi impactada por isso e as organizações todas estão expostas a esses efeitos, né? O que nós temos que pensar como líderes é quais desses elementos, quais desses 3 pilares eu preciso concentrar primeiro para me reinventar. Porque se eu ficar parado esperando essa crise passar, a tendência é que eu sofra um impacto muito negativo no futuro. Bacana. Eu separei aqui 3 ações paralelas também, que são complementares a essas ações do Robson aí, tá? Então, o primeiro ponto, a gente voltar um pouquinho para a neurociência, né? Se eu sou um líder, qual seria, talvez, a principal palavra que define o conceito de liderança? Eu entendo que é influência, né? Como é que eu influencio uma pessoa? Para que essa pessoa queira me seguir, ela queira ver valor no que eu tenho para dar e seja influenciada por mim, eu tenho que acrescentar algo na vida dela. Então, ou eu acrescento um conteúdo técnico, ou eu acrescento um suporte emocional. Então, nesse momento de tensão, imagine o seguinte, que você que é líder, que em tese, você tem um preparo maior de vida, você tem um preparo maior emocional para assumir essa posição de liderança, você já se sente angustiado, você já se sente estressado, você já se sente ansioso. Imagine o teu liderado, que possivelmente não tem o mesmo preparo emocional que você, vendo todo esse turbilhão de informações, né, que ele está sendo despejado nele no dia a dia, informações negativas, né? Imagine como que ele está se sentindo. Então, pensa o seguinte, o primeiro passo que a gente tem que pensar aqui é controle emocional da liderança, controle de estados emocionais. O mundo que eu começo a criar aqui como líder é o mundo que eu vou manifestar para o meu time que me segue. Então, se eu perder o controle, se eu tiver com falta de esperança nesse momento, se eu não estiver otimista em relação ao que nós podemos potencializar dos ganhos dessa situação e minimizar das perdas, eu vou ser o filtro e o limite de todo o meu time. Então, esse é um excelente momento para mim, como líder, aprender a desenvolver um estado maior de controles emocionais. Gente, os teus liderados nesse momento, eles estão se sentindo perdidos, boa parte deles, né? Não conheço cada um aqui. Se você não for o suporte dele nesse momento, quem vai ser? Né? E assim, mas você pode se perguntar, Guilherme, tá, mas e quem vai ser o meu suporte? Né? Porque todos nós somos humanos, né? Eu e o Robson aqui, nós atuamos como mentores de liderança, a gente faz isso praticamente todos os dias, mas nós também somos humanos. E quando o negócio pega pra gente, a gente também vai buscar os nossos mentores, né? E os nossos mentores também vão buscar os mentores deles. Então, a liderança ela é algo sensacional, a liderança eu acho linda demais, mas ela é um espaço muito solitário, porque não é tão fácil você encontrar pessoas que têm um modelo mental parecido com você, que possam te dar um suporte técnico e emocional na hora que você precisa.
Então é importante que, se você não está conseguindo ter esse controle de estados emocionais nesse momento, Acho que travou o vídeo do Guilherme ali, pelo menos para mim. Travou para vocês também, pessoal? Se alguém puder comentar aqui no chat. Sim? Que ótimo. Então eu vou dar continuidade aqui. Provavelmente foi uma queda de internet, tá? Alinhando o que o Guilherme falou sobre esse controle de estados emocionais, né? O controle da inteligência emocional. De execução, e agora o cenário mudou. Oi, Guilherme. Pode. Guilherme, o teu vídeo travou aqui, eu só vou terminar um raciocínio para dar continuidade na tua fala de inteligência emocional, porque travou bem na hora que você estava concretizando ali. Tá, voltou? Voltou, tá? Só vou terminar um raciocínio aqui. E daí então, vai lá. Pessoal, então, a inteligência emocional, ela é extremamente necessária porque, como o Guilherme disse, somos humanos. Como eu abordei anteriormente, todas as estratégias estão centradas no ser humano, em como fazer o ser humano se sentir confortável o suficiente para poder passar ou transitar por esse momento. E isso me leva ao pensamento de que o líder, né, ele tem 3 papéis fundamentais agora em relação à inteligência emocional, em relação à sua equipe, né, a gestão da sua equipe. O primeiro ele precisa ser totalmente acessível, porque se ele não for acessível, a equipe dele que não está tendo o controle emocional na medida do possível, tende a piorar. Porque se eu tenho um processo onde eu não tenho suporte, assim como o Guilherme disse, eu não tenho um mentor, eu não tenho uma referência, a tendência é que eu me isole e esse isolamento pode gerar consequências extremamente ruins para o teu negócio. O segundo ponto ali, conectado à inteligência emocional, é ser responsivo. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa me procura para tentar eliminar essas dores, eliminar essas dificuldades que ela está tendo emocionais, muitas vezes, porque tecnicamente a maioria de nós somos preparados para executar o que fazemos, mas emocionalmente ainda não estamos não estamos com musculatura suficiente, nós vamos nos desenvolvendo todos os dias. Então, ser responsivo no sentido de fato, dar respostas. E se eu não tenho a resposta, isso não é uma vergonha, isso não é um erro, eu preciso buscar essa resposta com outra pessoa para que eu possa entender de fato o que está acontecendo com a minha equipe e tentar solucionar da melhor maneira possível. Às vezes, a melhor saída para ser responsível é jogar o problema para a equipe, não expondo ninguém, mas jogar esse problema para a equipe para tentar encontrar uma solução coletiva. E o terceiro ponto é ser confiável, porque ninguém me procura como referência, ninguém vai me procurar para tirar uma dúvida ou para explorar alguma oportunidade se eu não passo confiança suficiente. E esses 3 pilares aí reforçam a qualidade de ter inteligência emocional da liderança num momento como esse. Guilherme. Bacana, vamos lá. Então, vou compartilhar a tela aqui para 2 conceitos rápidos, mas bem importantes para a gente entender como funciona a cabeça dos liderados nesse momento, para que a gente possa trabalhar elas, tá? A tendência dos líderes no momento de desespero é fazer o quê? Deixa eu trazer um conceito aqui para vocês. Robson, vocês estão conseguindo enxergar a tela aí da apresentação, novas percepções, novos resultados? Sim. Tá, então bacana. Está aparecendo. Como é que funciona a cabeça do teu liderado nesse momento? Vamos imaginar o seguinte, se você busca novos resultados nesse novo momento, nessa nova situação do mercado, em tese, se o líder não está preparado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar cobrar novas ações do liderado dele. Só que é o seguinte, se o liderado já soubesse como executar essas novas ações, ele já estaria fazendo. E pode ser que ele não saiba como se reinventar nesse momento, que ele não estava acostumado a trabalhar de casa, ele não estava acostumado a trabalhar com esse novo comportamento das pessoas, dos negócios, dos consumidores. Então, ele por medo de perder o emprego dele nessa situação, ele vai escutar o que você está falando e vai tentar fazer. Só que ele entra num círculo de tentativa e erro que vai trazer muito retrabalho, muito desgaste, né, de tempo, energia e dinheiro. Tá? Então, o raciocínio dentro da neurociência é bem simples. Se eu quero novos resultados, eu preciso ter novas ações. Só que para que eu tenha novas ações, eu vou precisar ter novas emoções antes. E a única forma de eu gerar novas emoções nesse sentido é tendo novas percepções.
Então, antes de eu somente trazer uma ação nova para o meu liderado, antes eu preciso fazer com que ele mude a percepção dele. Eu preciso ter perguntas poderosas para que ele veja situações positivas nesse novo cenário, para que primeiro eu trabalhe o otimismo dele, a percepção dele, para que realmente mude a emoção e aí ele possa ter uma nova ação. Tá? Para isso, eu vou ter que mudar o meu planejamento. Ok, eu entendo que o planejamento estratégico de liderança, ele tem 3 pilares básicos. Tá? Então, primeiro, eu preciso ter uma visão, aqui do lado direito, né, da tela aí, que é exatamente onde eu quero chegar. A definição mais bonita, lúdica, de visão que eu vi até hoje é a seguinte: a visão, ela é uma imagem do futuro que me gera paixão do presente. É uma figura, um quadro que eu visualizo lá na frente, que eu quero atingir, mas essa imagem, ela me dá paixão para eu ir trabalhar todos os dias, para eu motivar a minha equipe e conquistar essa imagem ali para frente. Tá? Só que aí tem um detalhe muito simples. O que eu não consigo mensurar, o que eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Então, eu preciso ter agora, nesse momento, OKRs, que são indicadores de resultado, de performance, muito claros nesse novo cenário. Indicadores SMART, indicadores reais. Não adianta, nesse momento, eu gerar uma pressão, porque eu preciso produzir mais, eu preciso compensar o momento crítico de mercado. Não adianta eu só ficar cobrando mais resultados dos meus liderados. Eles vão espanar. Se eles já não sabiam até como fazer isso num cenário propício, imagine agora nessa situação. Então, um pouquinho ali no final, eu vou falar um pouco mais de como desenhar esses OKRs, tá? Segundo ponto, eu preciso alinhar o meu ponto de partida, do lado esquerdo aqui da tela. Então, eu preciso fazer um mapeamento do meu estado atual, do que eu tenho hoje. Tanto de resultado, indicadores de resultado de performance, como indicadores comportamentais. Eu preciso entender exatamente nesse momento como cada um dos meus liderados está sentindo tudo isso. Qual que é a visão deles? Qual que é a leitura que eles estão fazendo? Porque cada um deles vai ter uma dor específica. Se eu não entender a dor de cada um, eu não vou poder ajudar eles com essas dores. E provavelmente esse novo cenário vai me exigir uma capacitação técnica em algum sentido. E aí eu preciso mapear também, tecnicamente, o que precisaria ser mudado nesses liderados, tá? Então esse aqui é um conceito simples de planejamento estratégico. Quando eu levo isso para o cenário dos OKRs, como é que eu posso trabalhar esses OKRs? Os OKRs, teoricamente, eles são muito simples, tá? Mas, na prática, eles me dão um pouco de trabalho. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar de OKRs, isso aqui a gente pode disponibilizar para vocês depois também, os OKRs, eles funcionam com 3 pilares-chave também. Eu tenho um objetivo, aqui do lado esquerdo, que é o meu novo objetivo, diante de toda essa circunstância. Eu preciso medir esse objetivo com resultado-chave, tá? Para quem já tem um pouquinho mais de afinidade com a parte de KRIs e KPIs, indicadores de resultado e de performance, você pode associar isso com os OKRs da seguinte forma. O objetivo é como se fosse um KRI, tá? É um indicador maior de resultado, que ele pode ser financeiro. Três indicadores comuns de resultado que eu posso utilizar: faturamento, despesas e lucro líquido. Tá? Eles são 3 bons indicadores para eu me nortear nesse momento. Nos resultados chaves aqui, eu posso associar eles com os indicadores de performance, que normalmente, os KPIs, né, normalmente não são financeiros, mas eles são mensuráveis. Eu preciso de uma porcentagem, eu preciso de um número. E aí, depois que eu tenho esses KPIs, né, os resultados chaves alinhados nesse novo cenário, aí sim eu determino tarefas, tá? Então é importante entender nesse momento que os OKRs, indicadores de resultado, de performance e resultado-chave, eles só são um placar. Eles só me dizem se o que eu estou fazendo está me direcionando ao objetivo ou não, mas eles não são ações. E aí que entra o meu papel fundamental como líder. Eu preciso, primeiro, gerando novas percepções, direcionar as novas ações para os meus liderados nesse momento.
A maioria desses líderes, eles só vão dizer o que fazer, mas eles não vão dizer o como fazer. E essas tarefas estão relacionadas ao como, tá? E aí, eu tenho ainda aqui no meio uma missão. O que é a missão? O que eu tenho que fazer no meio do caminho, depois que eu determinei aonde eu quero chegar, que é a minha visão, e o ponto de partida que eu tenho hoje, tá? E para isso, para que eu realize essa missão, eu preciso de novas ferramentas, principalmente porque eu já não estou tão perto das pessoas. Então, eu preciso definir ferramentas de gestão de resultados, como é que eu vou acompanhar esses resultados, e eu vou precisar de uma frequência cada vez maior, porque eu já não estou tão próximo das pessoas e elas não estão acostumadas a trabalhar remotamente. Eu preciso de uma ferramenta de gestão de tarefas e eu preciso de uma ferramenta de engajamento, de motivação também. Tá? Robson, tudo certo? Está acompanhando? Que eu falo muito. Estou acompanhando, sim. Na verdade, não sei se você já vai entrar nesse ponto, né, Guilherme? Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é: se já era ruim, aliás, ruim não, já era difícil gerenciar todo esse processo aí seja de planejamento ou seja de OKRs, né, dentro do contexto tradicional, vamos dizer assim, como é que eu faço isso estando à distância, né? A minha equipe estando dividida no sentido físico, né, no sentido de local de trabalho, a minha equipe preocupada, cheia de anseios, e a minha equipe tentando entender o que vai acontecer com ela amanhã. Né? Ela não está preocupada com a meta no final do ano agora, ela quer saber se ela vai perder o emprego, se ela vai pegar férias, ela quer saber se esse negócio vai passar, qual que é a prática, né? Como que a gente pode fazer isso? Bacana, é justamente a dúvida que muitos líderes têm nesse momento, né? Então, se você é um líder que já tinha dificuldade antes, nesse modelo tradicional, presencial, de acompanhar os resultados e a produtividade, se você não tiver ferramentas nesse momento, você vai se tornar paranoico. E o que é engraçado, né, Guilherme? Porque um dos falsos indicadores de produtividade é a quantidade de horas trabalhadas. Então, é justamente isso que a gente está comentando, que eu vi ações de empresas, gente, parece brincadeira o que eu vou falar agora, mas tem empresas, por exemplo, instalando câmeras no home office da pessoa e fazendo a pessoa assinar uma declaração de aceitação disso, que não está invadindo a privacidade e tudo mais. Empresas instalando apps nos celulares para controlar a movimentação da pessoa, se ela está em casa e tudo mais. Então, o ponto principal, gente, e o modelo de negócio mundial de liderança, ele tem se caminhado cada vez mais para eu ter um foco em resultados e não um foco em horas trabalhadas. Tá? Pode falar. O Daniel Goleman, que é um autor bem famoso aí, se eu não me engano, ele escreveu Inteligência Emocional, ele fala muito sobre esse tema, né? Inclusive, ele tem um livro dele que fala de um artigo dele da Harvard Business Review, que diz o seguinte: todo mundo fala que líder tem que engajar, líder tem que motivar, líder tem que influenciar, líder tem que gerar clima organizacional, mas na prática, isso é o que as pessoas falam que líderes deveriam fazer. Na prática, líderes devem gerar resultados. É isso que ele divide, baseado na experiência dele aí de alguns anos, né? E é isso que, de fato, a gente entende que o OKR gera. Ele gera a possibilidade do líder, mesmo à distância, gerenciar os resultados para que ele entregue os resultados. Lógico, engajamento, motivação, clima organizacional, tudo isso são instrumentos que o líder precisa utilizar no decorrer da jornada ali, né, para fazer com que a equipe seja realmente unida e envolvida nesse processo. Bacana. Ó, eu acabei de postar aqui no chat para vocês 4 plataformas que eu entendo que funcionam muito bem para eu fazer essa gestão de tarefas à distância. Só que não adianta eu ter a plataforma de gestão de tarefas se antes eu não faço essa reengenharia dos meus OKRs, dos meus indicadores de resultado. Então, essas tarefas, elas têm que estar linkadas com um resultado maior. Tá? Então, primeiro, vamos lembrar a ordem. Primeiro eu paro, entendo toda a parte de controle emocional, me estabilizo, depois eu reestruturo
o meu planejamento estratégico ele vai ser circunstancial para eu poder passar por toda essa fase, e aí sim eu começo a desenhar as tarefas para isso, tá? Essas 4 plataformas que eu passei para vocês são plataformas que fazem o acompanhamento dessas tarefas linkadas com os OKRs à distância, ok? A Open também tem uma plataforma dessa, então se você se interessar, o Robson pode passar mais detalhes para vocês, mas essas quatro plataformas, elas funcionam muito bem e elas são gratuitas até algumas funcionalidades, tá? Mas dá para usar elas gratuitamente por um bom tempo. Aqui também, pode falar. Não, o Guilherme acabou comentando ali, né, mas o que acontece, né, pessoal? Alguns de vocês devem estar se perguntando nesse momento, se fazendo, né, a seguinte pergunta. Tá, Robson, tá, Guilherme, a gente vai fazer, você está falando para a gente que a gente tem que replanejar tudo que a gente já planejou no início do ano, né, e na verdade a gente vai ter que replanejar mesmo, né, porque tudo aquilo que foi desenhado, seja no final do ciclo passado, né, de 2019, ou no início de 2020, foi considerando um cenário, muitas vezes, extremamente positivo. Só que agora o cenário mudou. E o cenário mudou e eu preciso flexibilizar. Significa que eu preciso jogar meu planejamento fora? Não. Significa que você precisa revisitá-lo e reinterpretá-lo. Acredito que dessa ferramenta, né, dessa técnica que o Guilherme trouxe aí para poder fazer gestão de resultados à distância, o OKR, qual é a grande sacada do OKR? Por que ele se tornou uma técnica, né, utilizada a nível mundial? Porque o OKR ele não faz planejamentos para um ano, ele faz planejamentos normalmente para 3 meses. Então ele fala, ó, minha visão nesse alcance, que meu objetivo é para 3 meses. Né? Eu posso ter OKR para 6, eu posso ter OKRs para 12 meses, só que todos eles precisam estar interligados. Exatamente. Ó, eu vou passar aqui, a Gislaine perguntou aqui no chat, ó, tem como a gente fornecer esse material? Sem dúvida, tá? Então a gente vai disponibilizar para vocês tanto o material de OKRs, depois, para que você possa ter um conhecimento maior, e também a disponibilizar aquela pesquisa ali que eu trouxe no início, tá? Sem problema nenhum. Daqui a pouco a gente vai finalizar já a nossa live, e quem ficar até o final aí, ainda o Robson vai passar orientação para senhas, porque a gente vai disponibilizar uma plataforma para vocês, para trabalhar é uma plataforma ali que tem 50 horas de desenvolvimento pessoal, profissional e de lideranças, tá? E a gente vai disponibilizar isso gratuitamente para vocês aí, para quem ficar até o final ali. Tá? Quero aproveitar esse gancho, Guilherme, que você comentou ali da Gislaine. A Ana Paula Miller aqui, ela também fez um comentário propício para o que a gente está falando, né? Ela acredita que a partir desse momento as empresas se tornarão mais abertas e flexíveis para o home office, né? Pelo menos alguns dias da semana, não sendo 100% ali. E muito linkado a isso, né, Ana Paula, a gente tem o desafio do líder agora, nesse contexto de home office, seja nesse momento, seja no presente, seja no futuro, com essa nova possibilidade, gerenciar os resultados, mas entender como fazer isso. E existem alguns pontos atitudinais, tá? Não são pontos técnicos que o líder tem que ter para poder avançar nesse contexto de gerir resultados, de engajar pessoas, de motivar pessoas. E esses pontos, eles são extremamente relevantes. O primeiro deles se eu já precisava comunicar muito presencialmente, agora eu preciso ter uma comunicação extremamente ativa com a minha equipe. Porque se eu não comunico a minha equipe, ela vai ficar absorvendo informações de outros lugares, de outras fontes. Eu preciso, de fato, eliminar aí minimizar pelo menos ao máximo essas outras fontes e trazer informações direto da percepção do líder, né? Daquilo que, de fato, é o contexto da empresa, que é o contexto da organização. O segundo ponto, né, se você me permite, Guilherme, ali rapidinho, você fazer a equipe entender, né, que existe, de fato, uma mudança de modelo mental e que trabalhar remotamente não é menos produtivo que trabalhar presencialmente. Então, ela precisa encontrar o melhor modelo de se adaptar a essa novidade. Porque se ela entende isso, se ela muda o modelo mental dela, né, e entende o lado positivo, né, ressignifica, na verdade, os pontos positivos e negativos ali de um trabalho home office, ela tende a se comportar e aderir a esse novo processo de gestão por resultados mais facilmente.
Bacana, ó. Eu disponibilizei para vocês aqui também algumas ferramentas comuns, frameworks ágeis de gestão de resultados. Tá? Então, tem o Scrum, o Kanban, o FDB, e daí vocês podem pesquisar no Google ali. Eu coloquei assim só a característica principal de cada um com um propósito específico, para cada tipo de atividade, de mercado ou de ação que você precisa no time. Tá? E ali, por último, agora, eu disponibilizei 3 ferramentas que eu utilizo, que são metodologias ativas de interação e engajamento, para a gente trabalhar a questão comportamental e motivacional. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte: primeiro, eu preciso fazer um mapeamento de como é que está o meu cenário atual, como é que está o meu time, como é que tecnicamente eles estão preparados para esses novos resultados que eu desenhei ali nos OKRs, como é que está o emocional deles, tá? Então, tem uma ferramenta que é muito boa para fazer isso, que é o Mentimeter, ok? O Mentimeter, você consegue fazer perguntas de interação, pode ser de interação ao vivo com as pessoas ali, né, em tempo real, ou para que eles respondam em outro momento. Então, você faz perguntas ali: pessoal, hoje, o que vocês acham que é a maior dor do nosso time? E o mais bacana nessa ferramenta é que você não precisa saber de onde que vem a resposta, né? Você pode, aqui, ó, por exemplo, vou abrir uma tela, aqui, ó, uma pergunta que eu fiz uma empresa aqui usando Mentimeter, tá? Como seria o mundo ideal da minha autonomia? Ou, por exemplo, como seria o mundo ideal da comunicação no Legal? O Legal que é um departamento legal da empresa. E as pessoas começam a dizer o ponto de vista delas. Se eu, como líder, eu não mapeio essa leitura das pessoas, se eu não consigo ter essa autoconsciência do que faz bem para elas, do que não faz bem, do que elas entendem que precisa melhorar, eu não consigo ter ações de mudança. Então, o primeiro passo para que eu seja um líder melhor é reconhecer quem eu sou e o que o meu time precisa. E essas ferramentas são bem interessantes para interação, tá? Nesse sentido de mapeamento. O Mentimeter, pessoal, aproveitando aqui essa deixa do Guilherme, o Mentimeter, ele é uma excelente ferramenta justamente para gerir expectativas, né? Porque como o time está à distância, você tem menos contato, menos conversa, seja formal ou informal, o Mentimeter te permite fazer esse gerenciamento de expectativas e você entender em tempo real qual é o contexto do teu time, quais são os desafios que eles estão vivenciando e assim por diante. Bacana. Uma outra ferramenta que, se você precisa ter dados maiores, mais dados profundos, uma ferramenta interessante é o próprio Google Forms, que ali você pode elaborar pesquisas, né? E o ideal é que você possa fazer perguntas abertas para as pessoas. Por exemplo, qual é a sua maior dor hoje? Qual é o seu maior medo em relação a tudo isso que está acontecendo? Mas é interessante que você faça perguntas também que gerem dados numéricos, para você poder ir acompanhando e poder melhorar esses números, né? Coloquei aqui também uma ferramenta de engajamento que chama Digsaw, de aprendizagem, tá? O que o Digsaw faz? Depois você pode digitar no Google ali, é uma metodologia ativa de interação, e você vai entender melhor. Mas, basicamente, se você precisa fazer com que as pessoas tenham um aprendizado rápido sobre um determinado assunto nesse momento, você pega o contexto como um todo, divide em partes, então você vai estudar essa parte, você vai estudar essa parte aqui, pede para em seguida as pessoas irem numa fonte de um especialista, e em seguida cada um vem e explica a sua parte para o time, daquele contexto. Gente, isso é bem bacana para gerar interação coletiva nesse momento, de engajamento. Porque como cada um fica responsável por uma parte e tem que apresentar essa parte, a pessoa ela tende a se envolver muito mais, ok? Coloquei aqui também uma ferramenta de gamificação. Porque assim, gente, como você já não está presencial com as pessoas, o ideal é que você possa tornar esse ambiente um pouco mais divertido, um pouco mais descontraído, tá? Só tem que cuidar, tá? Porque hoje eu vi é importante manter um pouco de seriedade, né? Mas olha o que eu vi hoje aqui, gente. Não sei se estão conseguindo ver a tela, né? Ó, chefe usa filtro de batata
durante videoconferência e não sabe como tirar. E ele teve que ficar a videoconferência inteira com esse filtro de batata aqui, ó. Então, assim, provavelmente ele vai se tornar piada diante da equipe e vai perder um pouco de autoridade em relação a isso. Tá? Então, a gente não precisa chegar nesses extremos, mas é importante deixar um ambiente mais descontraído. Né? Você viu, ó, até você trazer uma piadinha aqui, você já ri um pouco, você já sai um pouco daquela tensão. E para isso, tem uma ferramenta muito boa que eu coloquei ali para vocês, que é o Kahoot. Tá ali, ó, ferramenta de gamificação. Coloquei junto. A ideia do Kahoot, ela é bem simples, ela é uma ferramenta autodidática, mas você cria games online com as pessoas ali. Então, se nesse momento, por exemplo, você precisa fazer uma avaliação com a equipe de conhecimento técnico, você dá o material para a equipe estudar e fala assim, pessoal, ó, daqui 3 dias a gente vai fazer uma gamificação online, né? E ela tem ali números, ela tem pontos que a pessoa ganha, e às vezes é legal até oferecer como um fator competitivo saudável um pequeno prêmio para as pessoas que se destacarem naquela gamificação ali, tá? E é impressionante, gente, o ser humano, ele é muito competitivo. Quando você faz isso de forma saudável, direcionada para um indicador concreto, né, que você já tem ali no teu OKR, e faz isso de forma motivada, as pessoas realmente engajam e começam a ser mais produtivas. Robson. Show. A gente está com o horário aqui já quase estourando, já estourou na verdade, mas a gente vai avançar aqui para entregar um conteúdo extremamente relevante. Eu quero aproveitar ali a dúvida do Cleiton, né? Ele trouxe uma dúvida extremamente relevante para tudo que o Guilherme falou, né? Porque o Guilherme, ele apresentou ferramentas onde você pode envolver a equipe para que, de fato, ela se torne mais engajada e quebrar um pouco o gelo dessa situação que nós estamos vivendo. E o papel do líder, efetivamente, é facilitar a vida da equipe, gerenciar a equipe de maneira assertiva, mas, nesse momento, facilitar a vida da equipe para que ela possa ter adaptabilidade, né, a esse novo modelo, mas que ela também possa continuar entregando os resultados que ela entregaria se estivesse presencialmente. Pensando nisso, né, aí até sugerindo para o Cleiton e para os demais participantes, como é que eu mantenho a minha equipe engajada? Né? Eu uso essas ferramentas, são instrumentos que eu preciso utilizar, eu tenho que utilizar, porque eles estão disponíveis, eles são muitas vezes gratuitos para que eu possa fazer isso, mas eu também não posso esquecer o meu papel, né? Eu não posso esquecer a minha parte dentro desse modelo, que é a seguinte, primeiro ponto, se eu estou falando de liderança remota, eu como líder, eu preciso ser o exemplo, né? Eu tenho que ser a referência para todos os meus liderados. Segundo ponto, eu preciso gerenciar os tabus que existem na liderança remota, eu preciso gerenciar o trabalho, aliás, os tabus que existem no trabalho remoto com a minha equipe, para que eles se desfaçam dessas crenças antiprodutividade. Né, que eu não me concentro, eu não consigo trabalhar 8 horas por dia, eu não entendo que ficar em casa é mais produtivo, eu preciso tentar eliminar isso. E por isso, uma das maneiras de fazer isso é gerenciar ali a performance. Como que eu faço isso? Com rituais, né, pessoal? Liderança precisa ter ritual com a equipe. O que são os rituais? São as práticas que eu executo sempre, pensando no bem-estar, pensando no avanço do meu time. Se eu tenho rituais bem estabelecidos, dificilmente eu vou ter a minha equipe aí sentindo falta desengajada, né, ou desmotivada no processo, porque os rituais me permitem ter essa comunicação ativa. Terceiro ponto é mensurar o sucesso. Para mensurar o sucesso, uma das ferramentas é o OKR, o Guilherme acabou citando também o Transformalize aqui, que é o sistema de gestão de desafios da Open, é um sistema que está todo baseado ali em desafios, ele é extremamente oportuno para esse momento. Quem tiver mais interesse, é só mandar um e-mail depois para contato@escolaopen.com.br, que eu posso explicar, a gente pode explicar mais sobre o Transformalize. Ele a explicação dele é um pouco longa para esse momento. Quarto ponto, fortalecer ou renovar princípios culturais. Lembrando que a cultura organizacional, ela é a maneira como as coisas acontecem dentro da organização, dentro da empresa. Então, se você percebe que existem princípios princípios que precisam ser renovados ou princípios que já não servem mais baseado nas análises que você tem feito de planejamento, reforce esses princípios, tire eles de cena, né? Reforce que eles não são mais
úteis dentro da organização ou que eles não estão mais em evidência e fortaleça aqueles que você acredita que vão, de fato, agregar valor. O que são os princípios culturais? Modelo de pensar, modelo de se comportar e ações que as pessoas podem realizar todos os dias para poder vencer os desafios. Quinto ponto é apresentar ou pedir indicações, né, de ferramentas tecnológicas, a exemplo do que o Guilherme trouxe, que facilitam a vida e que permitem que, de fato, as pessoas possam trabalhar efetivamente. E o sexto ponto, não menos importante, eu diria que, aliás, que é o mais importante para a liderança, é saber gerenciar a expectativa, porque se eu não gerencio a expectativa do meu time, se eu não gerencio a expectativa do meu líder, eu não consigo entregar aquilo que, de fato, vai agregar valor e vai trazer sorrisos, que vai trazer meta batida, que vai trazer a ressignificação de todo esse processo. São esses pontos que vão agregar, de fato, uma liderança diferente no momento como esse e uma liderança que pode aproveitar o pós-Covid 2019, porque ele virá. Bacana, Robson. O assunto liderança remota é um assunto muito abrangente. Então, nós tentamos compilar aqui em 1 hora o máximo que a gente conseguiu para que você saísse daqui realmente com um novo modelo, uma nova percepção e ferramentas para você poder colocar em prática. Mas assim, se você ainda se sente perdido, olha, não sei para onde ir, fica bem à vontade, entra em contato ali com o Robson, ele vai deixar o contato ali no chat ali, porque assim a gente consegue te dar esse suporte nesse momento, seja através de aconselhamento de RH, aconselhamento de lideranças, tá? Como consultoria para os líderes, mentoria de liderança, ou até às vezes com uma plataforma online de gestão de OKRs ou de capacitação, de treinamento e desenvolvimento de lideranças, tá? Mas para isso, para já te dar uma degustação, o Robson vai deixar no chat ali também, nós já vamos disponibilizar um curso que a gente tem, que é o desenvolvimento pessoal e profissional em termos gerais e para líderes também. Tá? É um curso de 50 horas, são 25 horas de vídeos e mais 25 horas de exercícios com 25 módulos. Cada módulo tem mais ou menos 1 hora para trabalhar pontos específicos. E alguns deles já podem te ajudar principalmente na parte de neurociência, de controle de estados emocionais, tá? Então esse é um presente que a gente está deixando para vocês aí, para quem ficou até o final da live. Guilherme, deixa eu aproveitar aqui. Resumidamente, né, tudo que nós falamos aqui está conectado a habilidades interpessoais, né, soft skills, que é o que tem tanto se falado nesse momento. Esse curso que a gente vai disponibilizar é um curso que pode colaborar muito nesse momento com habilidades específicas, tá? Mas eu queria deixar dois recados para vocês. A primeira a gente vai abrir agora aqui uns 3 ou 5 minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, é só relatar aqui no chat e a gente tenta responder baseado na nossa experiência e nos aprendizados que nós tivemos e nesses reports que nós lemos aí para poder entender um pouquinho mais todo esse cenário. E a segunda questão é que se alguém tiver interesse em receber a chave de acesso para esse curso de habilidades interpessoais, de habilidades comportamentais, eu deixei o contato aqui na tela, aqui no chat, contato@escolaopen.com.br. Basta encaminhar um e-mail para esse e-mail falando que tem interesse, né, que participou da live e que tem interesse em receber a chave de acesso para esse curso online, tá bem? E se alguém tiver alguma dúvida, tiver com dificuldades extras que não pode abrir aqui no chat, pode encaminhar para esse e-mail também. Alinhado isso, alguém de vocês tem alguma dúvida que a gente possa responder nesse momento? Se alguém tiver, é só postar aqui no chat. Se alguém ficou com alguma dúvida relacionada ao que nós conversamos, aqui ao conteúdo, né? Alguma coisa que ainda não encaixou muito bem, é só também compartilhar aqui que a gente vai dividindo com vocês. Acho que é isso, né, Guilherme? Eu acho que a liderança ela tem uma série de papéis, né? Aqueles pilares que eu comentei de acessibilidade, responsabilidade e confiança com o time, mas mais do que nunca ela precisa ter um papel também de fazer o acompanhamento do time, de fazer a proteção do time e também de ser flexível nesse momento, porque é um momento de surpresas para todas as pessoas, não é verdade?
Exatamente. Fiquei surpreso, né? Acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa nesse tempo de 1 hora e até me surpreendi. Eu achei que a gente não ia conseguir trabalhar metade dos pontos que a gente trabalhou, porque é um assunto que realmente é bem abrangente. E de coração eu espero que você que participou, ficou conosco nessa 1 hora aí, você possa começar a colocar em prática esses conceitos, esses conteúdos e utilizar essas ferramentas, né? O Robson comentou ali no início que tudo que a gente trouxe é baseado em experiências práticas, né? O que a gente utiliza no nosso dia a dia, não é o que a gente ouve falar, mas é o que a gente testa, o que a gente aplica e vê funcionando, tá? Então, só que assim, nem tudo vai funcionar para todo mundo. Então, às vezes, uma ferramenta se adapta melhor para um segmento, para um tipo de líder, para um tipo de situação, e outras se adaptam de outra forma. Então, talvez uma ou outra você tenha que testar, tenha que dar uma olhada antes ali, e a gente se coloca à disposição caso você tenha uma dúvida posterior em relação a tudo isso. É isso, Robson? Muito bem. Gente, como ninguém soltou nada de informação, de pergunta ali no chat, a gente vai dar andamento ao encerramento aqui, né? Eu quero dizer para vocês que possivelmente vocês aceitaram aí um pedido de gravação, então essa live, essa transmissão, ela foi gravada, tá? E nós vamos disponibilizar essa live depois no YouTube, no Instagram, por e-mail, se você quiser, para que vocês possam assistir novamente, pegar algumas novas informações, ou até mesmo compartilhar com outras pessoas, né? Porque eu tenho certeza que assim como nós, assim como vocês, existem diversos líderes e profissionais que vivenciam as mesmas dores, né? E o que nós trouxemos aqui foram propostas de ações simples, eficazes, que você pode fazer a partir de amanhã para poder resolver, minimizar ou até mesmo eliminar essas dores que vocês têm vivenciado nesse momento, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham de fato adquirido algum conhecimento, para a gente não ser só mais uma live, né? Mais uma web transmissão aí para vocês, mas que vocês possam ter se desenvolvido em algum aspecto, aprendido algo novo, e principalmente, né, Guilherme? Bacana. No mais, acho que é só agradecer a presença, né, o carinho aí de todo mundo que participou, e a gente deseja realmente de coração aí que você comece a ter resultados e já possa mudar o teu modelo de percepção, de negócio. Lembre o seguinte, gente, eu não sei quantas pessoas você tem na tua equipe hoje, mas assim, a vida profissional delas hoje depende do teu suporte. Então, se você não se mantiver estabilizado emocionalmente, se você não tiver ferramentas, se você tiver uma nova percepção de modelo de negócio, você não vai conseguir ajudar essas pessoas. Então, um dos primeiros passos você já deu. É buscar conhecimento, é interagir com pessoas que estão vivendo a mesma situação que você, e esse era o nosso propósito nessa live. Nós nos unirmos aqui para, de forma coletiva, a gente possa ajudar um outro nesse momento aí que cada um precisa tanto, né? Valeu, pessoal. Da minha parte, um grande abraço para vocês aí, e a gente depois está à disposição por e-mail ali, se precisar. Muito bem, obrigado, Guilherme. Quero te agradecer aqui em nome da Open, né? Para quem me conhece, sou Robson Crestani, sou Regional Manager da Open em alguns estados do Brasil, especificamente Paraná, Santa Catarina e Paraíba. E Guilherme é o nosso mentor de lideranças, aí faz parte do time. Hoje a Open tem 8 consultores, todos eles associados, integrando o time, os programas e as ações da Open. E o que a gente quer na prática é contribuir com ações que realmente geram efeito, que realmente promovem resultados e que realmente transformem. Porque inevitavelmente, ou invariavelmente dizendo, né, todos nós estamos expostos a contextos diferentes, aliados a um único fator, que é o Covid-19, mas todos nós, pessoas e empresas, lideranças e profissionais, equipes e clientes, sairemos transformados desse momento. E esse momento tem que gerar aprendizado, né? Porque nós não podemos passar 3, 4 meses vivendo uma crise, vivendo uma parada geral, vivendo um momento de transformação no modelo de operar negócios, modelo de trabalhar, modelo de se relacionar e sair disso sem tirar algo novo. O importante é que a gente tenha essa consciência, né? Que tem muito se falado, né? Que a gente vai dar mais valor para os relacionamentos, vai aceitar mais convites de churrasco, vai aceitar mais convite de amigos, né? Mais o convite da família, porque em todo esse tempo
nós estamos isolados e a gente percebeu como faz falta ter um relacionamento pessoal mais próximo, né? O online, as tecnologias, elas permitem que a gente possa avançar, mas nada se compara, evidentemente, a estar presencialmente. Mas, enquanto nós não temos essa possibilidade de novo, nós fazemos o bom uso da tecnologia para poder explorar ao máximo possível o que ela pode nos dar, né? E ela está cada vez mais evoluindo, cada vez mais está cada vez mais aprimorada, mais rápida, para agregar cada vez mais valor para os nossos negócios. Eu agradeço vocês aí, em meu nome, em nome do Guilherme, em nome do time da Open, né? Eu quero dizer também que nós tentaremos, né, realizamos essa web transmissão baseada nos pedidos de alguns dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Tentaremos refazê-las, né, todas as quintas-feiras. É uma prática aí que a gente vai adotar com certeza daqui para frente, não só em tempos de coronavírus, mas aí para o resto do ano, tá bom? Agradeço vocês, tenham uma ótima quinta-feira, um excelente descanso. Agora é hora de desligar a mente, né? Realmente desconectar aí do trabalho para poder curtir a família. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um grande abraço, obrigado pela presença aí.